Olá, turma! Hoje iremos estudar a terceira parte sobre a região sul. Nós iremos ver um pouco da sua hidrografia e os aspectos econômicos desta região. Prestem bastante atenção e vamos lá. Hidrografia. A região sul é altamente favorecida pela presença de rios, riachos e lagos. Os rios da região são aproveitados para navegação, irrigação de áreas de agricultura, abastecimento urbano e geração de energia. As duas principais bacias da região sul são dos rios Paraná e Uruguai. Na região tem um grande potencial hidrelétrico, turma. Nós podemos olhar aqui em destaque a usina de Itaipu, que fica localizado no Rio Paraná, entre Brasil e Paraguai. Essa usina ela é muito importante. Por quê? Ela fornece energia não só para a região sul, mas também para a região sudeste e para o Paraguai. Então, é uma usina muito importante. Nós temos as principais bacias, como eu falei para vocês, que é as bacias do Paraná e as bacias do Uruguai. A bacia do Paraná, ela é muito extensa e abrange outras áreas do território brasileiro, além de países vizinhos. Na região sul, ela compreende quase todo o território do Paraná e uma pequena porção de Santa Catarina. Já a bacia do Uruguai também se estende para além do Brasil. Em território brasileiro, ela abrange grande parte dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, mas também faz parte do Paraguai. Então, esses dois rios, essas duas bacias, não pertencem exclusivamente ao Brasil, mas também aos países que fazem fronteira com o Brasil. Vamos olhar agora como é que funciona uma usina hidrelétrica. As usinas hidrelétricas, elas produzem energia elétrica por meio da força e do movimento das águas dos rios. É por isso, turma, que em geral, esse tipo de usina, ele é construído em rios de planalto, ou seja, aqueles que possuem declives, aqueles que possuem cachoeiras e quedas d'água. Por quê? Porque para poder gerar energia através da água, é necessário que tenha esse tipo de declive para poder, no ato da queda da água, girar a turbina e gerar energia. Vou mostrar para vocês através desta imagem. Nós temos aqui o lago, que está retido pela barreira, certo? Essa água vai entrar por essa eclusa, esse pequeno caminho aqui, que vai girar a turbina. Essa turbina vai girar bem aqui o motor dentro da usina, que vai gerar energia elétrica para a estação. E é nessa estação que vai ter a distribuição de energia para as nossas casas, tá? A usina de Itaipu, binacional, é responsável pela maior produção de energia elétrica no Brasil. Cerca de 15% da energia elétrica consumida no país é produzida em Itaipu. Aproximadamente, turma, 90% da energia elétrica consumida no Paraguai vem dessa usina hidrelétrica também, correto? Vamos observar aqui como é que chega nas nossas casas. Muito bem, nós temos aqui a imagem de como é que acontece todo o processo de geração de energia e depois de distribuição para as casas. Dentre as vantagens da produção de energia elétrica em usinas hidrelétricas, destaca-se o fato de ser um tipo de energia renovável, limpa e sem poluentes. Ou seja, renovável porque você pode utilizar várias vezes. No entanto, turma, a construção de uma usina como essa causa diversos problemas ambientais e sociais, como perda de vegetação e da fauna terrestre, mudanças na dinâmica de migração dos peixes, alteração na fauna do rio, desapropriação de terras produtivas de áreas inundadas e desalojamento de pessoas de suas moradias. Ou seja, para poder construir essa usina, claro que algumas partes vão ficar alagadas, algumas pessoas que moravam ribeirinhas antes da construção dessa usina vão ter que sair suas casas, vão ser tomadas pela água. Então, vai a fauna e a flora daquela região antes da construção da barragem também vão ser afetadas. Os peixes que antigamente desciam as corredeiras, as cachoeiras de forma natural, também vão ser afetados. Então, as usinas são boas, sim, para geração de energia. Porém, também tem esses aspectos que vão influenciar de forma negativa na natureza. Vamos olhar agora os principais problemas ambientais que existem na região sul.
Primeiro, a arenização no Rio Grande do Sul. Os atuais problemas que causam a arenização são a compactação, a rarefação de gramíneas e queimadas. Isso causa a arenização do solo. O que é isso? É a perda da cobertura vegetal e dos nutrientes do solo. Turma, eu falei na última aula para vocês que uma das vegetações que existe na região sul é o pampas, ou seja, campos. O que é a arenização? É quando perde toda essa parte de grama de cima e fica apenas areia, como se estivesse no deserto. Isso é muito ruim, porque quando o solo passa por esse processo de arenização, ele perde nutrientes e isso o torna impróprio para cultivo e também dificulta a circulação de água, certo? E o que está causando isso? Principalmente a interferência humana nesse ambiente. Outro problema é a degradação ambiental em Santa Catarina. Devido à exploração do carvão mineral, os lençóis freáticos estão sendo contaminados. Então, isso está prejudicando a saúde dos animais, a saúde das plantas e a saúde de quem consome essa água. Porque, turma, se os lençóis freáticos ficam contaminados, quem retira a água dos poços, a água está contaminada. Quando essa água do lençol freático chegar ao rio, vai estar contaminado. E quando essa água evaporar, vai formar chuvas ácidas. Então, são dois problemas que realmente estão em um índice muito grande na região sul. Nós temos aqui as duas imagens. Uma é a exploração do carvão mineral em Criciúma, que causa a contaminação da água. E a segunda imagem, nós temos a arenização do solo. No primeiro, nós temos o antes e o depois. Nós temos como era antigamente, chovia, a água descia e acabava tendo as gramas que protegiam o solo. Depois, com a interferência humana, acontece que a água não desce, as chuvas ficaram bem raras e a consequência é a arenização do solo. Vamos agora olhar um pouco sobre a agricultura da região sul. Turma, na agricultura da região sul, ela é principalmente formada por familiar, aquela agricultura familiar, com exceção de alguns latifúndios, ou seja, a maior parte da agricultura se baseia na agricultura familiar, é feita por famílias. Já, claro que tem aquelas produções como de soja, que é de latifúndios, ou seja, são grandes produções que são feitas de forma comercial. Nós temos destaque para o cultivo da soja, do café, do arroz, do trigo, do fumo, da uva, do milho e algodão. São os principais produtos cultivados nesta região. Tanto a pequena quanto a grande propriedade estão integradas à agroindústria alimentícia, de vinho, geleia, café solúvel, farinha de trigo e milho. Ou seja, tanto a agricultura familiar quanto a agricultura comercial, elas produzem tanto vinho quanto geleia, quanto café solúvel, farinha de trigo e milho. Todas estão nessa agroindústria. Observem aqui, nós temos aqui uma agricultura familiar do alface, certo? Isso aqui é uma plantação familiar, é de uma única família, não é uma plantação de latifúndio, ok? A pecuária da região sul, ela tem uma característica dela que a deixa favorável para o desenvolvimento grandioso da pecuária, que no caso é a cobertura vegetal, que é o pampas, que é muito favorável, que são campos, são grandes pastos basicamente abertos, certo? Então eu trouxe para vocês aqui a estatística da pecuária sulista, ou seja, da região sul. Vamos ver quanto em relação ao Brasil, como é que a região sul se posiciona. 14% do rebanho bovino brasileiro, quem produz é a região sul. 38% do rebanho ovino, quem produz é a região sul. 44% do rebanho suíno, quem produz é a região sul. E 50% da criação de frangos, quem produz é a região sul. Ou seja, a maior parte da produção de animais no Brasil está na região sul, devido aos pampas, que são grandes pastos abertos, que facilita a criação destes animais. Já no extrativismo, predomina os três tipos de extrativismo na região sul. Nós temos o extrativismo vegetal, que é realizado de forma descontrolada, o que pode trazer várias consequências. Já vem isso acontecendo há 150 anos, mas continua de forma muito
acentuada e que pode lá na frente trazer consequências muito ruins para nós. Devido a essa ação descontrolada, basicamente se extinguiu as araucárias e outras árvores como o cedro, a embuia, a canela e a gameleira que viviam à sua sombra. Nós também temos o extrativismo animal, que tem como principal atividade a pesca no litoral e nos rios da região, onde é grande a produção de pescado. Também nós temos o extrativismo mineral, que tem como destaque a produção de cobre e de chumbo. Mas a maior riqueza mineral desta região, turma, é o carvão. Santa Catarina concentra as maiores reservas de carvão mineral do país. No Paraná, encontra-se um mineral usado como combustível, o que é o futuro e pode substituir o petróleo, que é o xisto betuminoso. Só que a sua extração também traz grandes consequências para a natureza. Vamos olhar agora a indústria da região sul. O sul é a segunda maior região industrial do Brasil. A indústria de transformação ela é bastante desenvolvida, com destaque para as indústrias de produtos alimentícios, de bebidas, de madeira, de vestuário, de calçados, têxteis, químicas e petroquímicas. As indústrias automobilísticas também são muito importantes para a economia da região sul. Um exemplo, turma, a industrialização sulista ela se desenvolveu graças à imigração estrangeira e seus conhecimentos técnicos. Por quê? Quando nós estudamos em história, eu falei para vocês que muitos estrangeiros, após a abertura dos portos, lá com Dom João VI, começaram a vir para o Brasil. E aqui eles começaram a investir nesses tipos de indústrias. Então, nós temos o artesanato familiar, manufaturas e indústrias de grande porte. E assim foi se desenvolvendo com o passar do tempo, nesta ordem. Em 1960, a expansão rodoviária permitiu a venda de produtos industrializados para as demais regiões e para o mercado externo. O que antigamente era vendido apenas dentro da região sul, agora começou a ser vendido para outras regiões e para fora do Brasil também. Vamos destacar as indústrias automobilísticas instaladas em São José dos Pinhais e Gravataí, que são indústrias que não são do Brasil e que vieram para cá e fazem com que a economia brasileira cresça, que é a Renault e a Chevrolet. Nós temos aqui também duas grandes e importantes refinarias de petróleo, que ficam na região sul. A primeira é de Alberto Pasqualin, que fica em Canoas, no Rio Grande do Sul. E a segunda é de Presidente Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. Vamos olhar agora um pouco sobre o comércio da região sul. O comércio da região sul é bastante desenvolvido. A venda e a compra de produtos são realizados com outros estados do Brasil e também com países estrangeiros, é claro. O sul exporta madeira, celulose, carvão, cereais, carne, lã, produtos têxteis e alimentícios e importa máquinas, acessórios industriais, produtos químicos e veículos. Ou seja, turma, eles vendem o que tem e compram o que eles não conseguem produzir. Assim é o comércio da região sul. Já o turismo da região sul, as principais atrações turísticas dessa região são o complexo do Itaipu, onde fica a Ponte da Amizade, e também as Cataratas do Iguaçu, que são essas daqui que eu estou mostrando para vocês. A cidade serrana de Gramado, que é uma cidade turística que movimenta muito dinheiro, principalmente no final do ano, onde neva e as pessoas gostam de visitar, devido ao estilo que a cidade tem e devido à neve, pois é uma das únicas cidades onde há neve. Nós temos também as cidades fundadas por imigrantes, como Blumenau, Joinville, que ficam em Santa Catarina. Nós temos as praias de Santa Catarina, que são grandes atrações turísticas devido à sua beleza. E nós temos as formações rochosas, que ficam em Vila Velha, no Paraná, que tem formatos de animais e alguns formatos bem exóticos. Então as pessoas sempre gostam de visitar, tirar fotos. Então são pontos bem visitados. Transportes. A região sul, turma, ela dispõe de uma moderna rede de transporte. Ela tem o transporte rodoviário, ferrovias, portos marítimos, navegação fluvial, aeroportos. Porém, o que se destaca mesmo são o rodoviário. Por quê? Nós temos o rodoviário que ligam o sul a quase todo o Brasil, fazendo transporte de grandes cargas e fazendo com que o sul
seja um dos locais mais bem visitados durante o final do ano. Principalmente em Natal, Ano Novo, períodos festivos, é um local muito visitado, onde gira muito dinheiro. Então, se a gente for comparar as outras regiões que até agora nós estudamos, a região sul pode ser considerada uma das regiões que mais movimenta dinheiro no Brasil. Uma das, tá, turma? Nós temos outras regiões que movimentam bastante dinheiro também, mas o sul também é uma das que estão bem em cima da lista. Muito bem, turma. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nos encontramos na nossa próxima aula. Tchau, tchau.